Olá, meninos! Estamos aqui para a nossa aula de radicais orgânicos. Nós vamos dar continuidade à nomenclatura dos hidrocarbonetos, sabendo que antes de comentar a nomenclatura das cadeias ramificadas, nós vamos aqui começar e dar uma introdução aos radicais orgânicos. Os radicais orgânicos, ele é uma introdução da nomenclatura das cadeias ramificadas. Então, antes da gente passar para a próxima nomenclatura das ramificadas, nós vamos saber um pouquinho sobre os radicais. Necessário para a gente dar prosseguimento à matéria de nomenclatura. O que seriam os radicais orgânicos? Os radicais orgânicos, certo? São alguns grupos, alguns hidrocarbonetos que perdem algum dos hidrogênios, formando assim agrupamentos atômicos que apresenta uma ou mais valências livres, ou seja, elétrons desemparelhados. Vocês sabem que os carbonos, eles têm 4 elétrons na sua camada de valência, precisando de 4 outros elétrons de outros elementos químicos para ficar estável, ficar com 8 elétrons na última camada. Por quê? Lá da matéria do primeiro ano, o elemento químico só é estável quando ele tem 8 elétrons na última camada. E muitos desses elementos químicos, eles procuram esses elétrons a partir de várias formas, ou com doação, ou com recebimento, ou com compartilhamento de elétrons. No caso do carbono, o carbono ele compartilha elétrons, ele faz a ligação covalente. Ligação covalente é quando se compartilham elétrons. No caso, ele compartilha 4 elétrons com outros elementos químicos. E nessa cadeia que você está vendo agora, que é a cadeia do metano, ele compartilha 4 elétrons com 4 hidrogênios. Então, cada ligação química ela representa um par de elétrons. Nos radicais orgânicos, eles, por vários motivos, certo? Seja por motivo de altas temperaturas, com a ação do ultravioleta, por estresse. Então, existem vários motivos no qual existe a quebra da ligação química, que a gente chama de cisão homolítica. Ela quebra bem no meio da ligação química, formando assim um radical orgânico. E o que seria um radical orgânico? Um grupamento atômico que apresenta uma valência livre ou um elétron desemparelhado. Existe a quebra da ligação, é um agrupamento químico com um elétron livre ou uma ligação química livre. Então esse composto aqui é um radical orgânico. Aqui é um radical e esse aqui é o radical orgânico. Ok? Então defina aí na sua mente o que seria um radical orgânico. Um grupo, certo? Uma cadeia orgânica, onde por algum motivo, por meio de temperaturas altas, muito baixas, ultravioleta, estresse, teve a cisão homolítica de uma das ligações químicas entre carbono e hidrogênio, fazendo com que o grupo ficasse com um elétron livre. Esse radical, ele existe de forma muito rápida, ele se liga rapidamente a um outro radical, formando assim uma cadeia ramificada. E é por isso que nós estudamos os radicais antes da nomenclatura das cadeias ramificadas. Porque cada radical tem um nomezinho que a gente aplica na nomenclatura das ramificadas. Ok? Então, vamos aqui a nomenclatura do radical. Você vê aí na sua frente uma cadeia carbônica, o metano, que perdeu um dos hidrogênios, né? Teve uma cisão homolítica, ficando com uma ligação com ninguém. Aqui eu posso representar esse elétron livre, eu posso representar pelo um tracinho. Isso daqui é um radical. Um grupamento atômico onde um dos elétrons está
desemparelhados. Ou então, que tem uma ligação livre. Essa ligação livre, ela é uma ligação onde o carbono se liga rapidamente a outro grupamento. Então, o radical ele existe por milésimo de segundo. Ele perde o hidrogênio, ele perde um dos elétrons, mas rapidamente ele se liga a outro grupamento. Porém, ele existe, certo? É um radical, apesar de ser uma existência muito rápida. Se ele existe, ele tem um nome, esse radical, ok? E como seria a nomenclatura do radical? A nomenclatura dos radicais é, em primeiro lugar, você utiliza o prefixo indicativo da quantidade de átomos de carbono, que nesse caso aí só tem um carbono. A gente viu que os prefixos em aulas anteriores, e no caso de um carbono, prefixo met. E depois você colocar o prefixo indicativo de número de carbono, você coloca o prefixo il ou ila. É mais comum eles usar o il, você encontra mais o il. Em exemplos de livros, nas escolas, falam mais do il. Mas se encontrar o ila, também está certo, nomenclatura do radical. Então, o nome desse radical aqui de cima, prefixo para um carbono, met. E se é radical, você sempre termina com a terminação il ou ila. O nome desse radical, radical metila. Muito, muito, muito fácil. Vou aqui desenhar outra cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica provavelmente seria de um etano. 2 átomos de carbono, só tem ligações simples, etano. Ele vai perder um dos hidrogênios por algum motivo e formar um radical. Isso aqui é um radical. Por que é um radical? Um grupamento atômico onde uma das ligações está livre. Provavelmente perdeu um dos seus hidrogênios por algum motivo, ok? Então isso aqui é um radical. O nome desse radical é o etano. Etano é a nomenclatura da cadeia onde ele não perde nenhum dos seus elétrons. Nenhum dos elementos químicos que ele está compartilhando elétrons. Isso aqui é um radical, porque você vê nitidamente que aqui não tem ninguém, ó. Perdeu, radical. Nome desse radical, aí você coloca, normalmente, prefixo para número de carbono, para 2 carbonos, prefixo et. E se é radical, porque é um radical, é só o prefixo, o sufixo e o prefixo il, ou então o ila. O nome desse radical é o etila, ok? Vou fazer aqui outro radical. Esse aqui eu tenho outro radical, porque você vê nitidamente uma ligação aqui livre. Você tem CH3, CH2, e aqui deveria ser o CH3. Deveria. Mas como ele perdeu um dos hidrogênios, ele se formou um radical. O nome desse radical é prefixo para 3 átomos de carbono, prop. E se é radical, porque é um radical, você vê nitidamente uma ligação livre, você completa com o prefixo il ou ila. Então o nome desse radical é radical propila. Propila, 3 átomos de carbono, prop, é um radical, termina com il ou ila, radical propila. Vou aqui desenhar outra cadeia. Essa outra cadeia aqui, se você vê um radical, tem uma ligação livre. Ah, professor, se eu escrever aqui o hidrogênio, ele deixa de ser radical. É uma cadeia normal. Mas aqui, ó, nesse formato, com todos os elementos químicos presentes, ele não escreveu hidrogênio. Se ele não escreveu é porque ele perdeu esse hidrogênio, por algum motivo, formando assim um radical. Esse radical tem 3 átomos de carbono. E é radical, termina com I, então é o propila. Mas é diferente, ó. Essa ligação está no primeiro carbono. E essa ligação livre está no carbono do meio. Bem no meio da cadeia carbônica. Bem no meio. Então, quando essa ligação está bem no meio da cadeia carbônica,
a gente coloca o sufixo iso, que mesmo. Então é o isopropila, esse radical aqui de baixo, e o de cima é o propila. Algumas vezes eles colocam o N, tracinho, N-propila. O N seria de cadeia normal. No livro às vezes tem N-propila, ou então somente propila. Aqui, se a ligação estiver bem no meio da cadeia carbônica, você coloca o prefixo iso, que mesmo. Mesma coisa, ó. Se você vê, desse lado é CH3, do outro lado é CH3. Isopropila. Dois radicais diferentes, mas com 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono próprio, 3 átomos de carbono próprio. Só que a posição da ligação livre está em carbonos diferentes. Aqui está no carbono primário e aqui está no carbono secundário. Alguns livros colocam o prefixo sec. Sec, tracinho, propila. O sec é do que? De carbono secundário. A ligação está no carbono secundário. Carbono que se liga a 2 átomos de carbono. Um carbono primário, ou de cadeia normal. E o sec, ligação de carbono secundário, ou iso. 2 prefixos você coloca para esse radical. Mas encontram mais o prefixo iso. Isopropila. De 99% você encontra o isopropila. Para 4 átomos de carbono, vou colocar aqui 4 radicais que tem 4 átomos de carbono. Aqui é um radical. Você vê que a ligação aqui está no carbono primário. A ligação livre aqui está no carbono secundário. A ligação livre aqui está no carbono primário. E a ligação livre aqui está no carbono terciário. Você vê que todos são radicais. Todos são radicais com 4 átomos de carbono. Então, o prefixo para 4 átomos de carbono é but. But. Todos são radicais, então o sufixo il. Ou então o ila, certo? Butil ou butila. Só que aqui, ó, tá no carbono primário a ligação, você coloca o N de cadeia normal. Ah, deveria ser o P de carbono primário, mas não é, viu, gente? É o N de cadeia normal. Se a ligação química estiver no carbono primário de uma cadeia normal. Cadeia normal, carbono primário, N de normal. Essa ligação aqui está no carbono secundário. Carbono que se liga a 2 átomos de carbono. Carbono secundário. Então, você coloca o sec butil. Pode colocar o iso, a ligação iso? Não, porque se você cortar a cadeia aqui bem na ligação, os dois lados não são o mesmo. Iso é igualdade. E aqui, se você cortar a cadeia ao meio, não fica iguais. Então, você não pode colocar o iso. Então, você coloca o sec, de ligação no carbono secundário. O que é o carbono secundário? Carbono que se liga a 2 átomos de carbono. Nome desse radical, sec-butil. Temos aqui uma cadeia, um butil, certo? E essa cadeia ela não é normal. Ela não é normal. Porém, a ligação está no carbono primário. Aqui, ó, carbono primário, carbono primário. Carbono primário de uma cadeia normal, N. Carbono primário numa cadeia ramificada. Esse sec é de secundário. Esqueci de colocar. Então, vamos colocar o iso. Porque se você cortar a cadeia bem no meio, as duas partes são iguais, ó. Então, aqui nós temos o isobutil.
isobutil. O iso é prefixo de igualdade. Iso. O de cima, o radical primário. Aqui, ó, N-butil. A ligação aqui está no carbono secundário, sec-butil. Aqui está no carbono primário, mas é de uma cadeia ramificada. Você corta aqui no meio, as duas partes são iguais. Então, o isobutil, iso de mesma cadeia, quando se você traça uma linha imaginária a partir da ligação livre. E temos aqui o butil com uma ligação química livre em um carbono terciário, carbono que se liga a 3 átomos de carbono. Então, se a ligação química está no carbono terciário, no butil, você coloca o prefixo tess, de carbono terciário. Então, eu tenho aqui 4 radicais com 4 carbonos, 4 carbonos, 4 radicais íon, certo? Só com prefixos diferentes. Aqui é o N-butil, sec-butil, sec de secundário, ligação no carbono secundário. Aqui nós temos um butil de uma cadeia ramificada, seria o isobutil, pela explicação anterior. E aqui eu tenho um butil, onde a ligação química está no carbono terciário, então tess, prefixo tess, porque a ligação livre está no carbono terciário. Ok? Meio assim, né? Cheio de coisa. Vou fazer aqui um resumozinho. Nós temos aí um radical metil. Você vê que é o CH3 com eletrozinho desemparelhado, que você pode representar por uma bolinha ou um traço. Mais comum você encontrar com traço, certo? Então, radical metil, um carbono. Radical termina por il, radical metil. Temos aí um outro radical, 2 átomos de carbono com um elétron livre, radical etil. Temos aí o propil, nós vimos também, ligação química livre no carbono primário de uma cadeia normal, propil ou então o N-propil. Temos aí o propil, só que a ligação aqui química não está no carbono primário, e sim no carbono secundário, que se você cortar a cadeia ao meio, você tem as duas partes iguais, então ele coloca o isopropil ou sec-propil, sec de secundário. Temos aí o N-butil, que nós vimos, acabamos de ver, né? Ó, 4 átomos de carbono. A ligação química livre no carbono primário de uma cadeia normal, N-butil. Temos o sec-butil, radical orgânico, um carbono com um elétron livre, no carbono secundário, carbono que se liga a 2 carbonos, então o sec-butil. O isobutil, cadeia ramificada, onde a ligação química está no carbono primário, isobutil. Tess-butil, ligação química no carbono terciário, ou elétron desemparelhado, que é a mesma coisa. Elétron desemparelhado, ligação livre. Valência livre, um carbono terciário, tess-butil, tudo é a mesma coisa que eu estou falando. E temos algumas cadeias carbônicas onde não seguem regrinhas de nomenclatura. Aqui é conhecido, é um radical, ó. Você vê que tem uma ligação dupla. Aqui ele não segue nenhuma nomenclatura. Aqui ele só é mente conhecido, você sabe que é um radical porque ele está com o elétron desemparelhado. Aqui era para ser CH2, só tem CH. E um elétron livre.
Então ele perdeu, ele é um radical e o nome desse radical não segue nomenclatura nenhuma, ele é somente conhecido por vinil. Temos aqui um outro radical, onde você tem CH2 dupla, CH, ligação livre, CH e um elétron livre, é um radical conhecido por alíl, sabendo que tem alguns radicais que não seguem regras. Propardil, você sabe que é um radical porque ele está com um elétron livre, que eu posso representar tanto por um pontinho novamente como um traço simples. Traço simples. Tenho aqui um anel benzênico. O anel benzênico está com um elétron livre, ele vai ser chamado de fenil. Pode ser aqui, o elétron livre, ou pode ser em outro carbono do anel benzênico, qualquer um outro. Vai ser chamado de fenil. Qualquer um dos carbonos que tiver ligação livre, fenil. Temos aqui o naftaleno, certo? O naftaleno são dois anéis aromáticos juntinhos, e se você observar, esse naftaleno, ele tem um elétron livre, ele perdeu um elétron, que você representa por um tracinho ou por uma bolinha. Então isso aqui é um radical, mais conhecido como alfa-naftil. Temos o alfa-naftil e temos o beta-naftil. O que seria a diferença? Quando os elétrons for desemparelhados nos carbonos de cima ou de baixo, você tem o prefixo alfa. Se os elétrons no naftaleno vier nos carbonos das laterais, esquerda ou direita, você tem o prefixo beta. Ok? Isso tem nos livros, certo? E é muito pedido nas provas, tanto no Enem como nos vestibulares das universidades estaduais. O nome dos radicais, e eles sempre gostam de colocar o fenil, o alfa-naftil ou o beta-naftil, porque as pessoas, os alunos, eles esquecem bastante do alfa e do beta. O alfa, ligações livres nos carbonos de cima ou de baixo, e o beta, ligação livre nos carbonos das laterais. Temos aí um bezil, um ortatoluil, um beta-toluil e um paratoluil, ok? Então aqui, tem um anel benzênico, um grupinho CH3, só que ele perdeu um dos hidrogênios, ficando com elétron livre, ficando assim um radical conhecido como benzil. Não segue regra, ele é somente conhecido dessa forma. E temos aqui um toluil, certo? Onde os elétrons, eles estão em posições diferentes. Aqui a gente conhece as posições como orta, meta e para. O que seriam as posições orto? Vizinhos. Podia ser aqui, podia ser aqui embaixo. São vizinhos, posições orto. Essa nomenclatura orto, meta, para é somente para os anéis benzênicos. Em carbono oposto ao radical, ao grupamento metil, você tem a palavrinha para. Os vizinhos, se tiver aqui vizinho, ao CH3, posições orto. Se tiver em posições opostas, posição para. E se tiver nem na posição vizinha, nem na posição oposta, é o que eles chamam de meta. Um pouquinho complicado, né? Não. É só questão de você fazer muitos exercícios, né? E eles pedirem muitos radicais para você ficar marcando lá, procurando, pesquisando. E sempre escrevendo
o nome dos radicais, que você pega bem rapidinho, ok? Então eu tenho aí os principais radicais que nós vamos precisar para a nomenclatura das cadeias ramificadas. Sabendo disso, né, eu acho que já está um pouquinho na hora da gente parar com as explicações e eu acho que é hora do exercício, né, para a gente poder praticar um pouquinho e deixar um pouquinho da teoria. Então a prática, gente, a prática é tudo, né? Então, quanto mais exercício fizer, mais você consegue ter êxito nas suas ambições futuras. Então, nós vamos aqui para a nossa primeira questão, ok? Questão bem rapidinho, eu só dei aí alguns radicais e eu só estou pedindo o nome deles. Todos eles são radicais, cadeia 1, cadeia 2, 3, 4 e 5. Você vê que as ligações livres de cada cadeia eu destaquei para você visualizar melhor, destaquei em amarelo. Esse destaque é porque foi nesse átomo específico de carbono que foi perdido ou teve a cisão homolítica, transformando todos em radicais. Então, se todos aqui são radicais, todos têm nome, seguindo regras ou seguindo uma nomenclatura popular, ok? Ou segue regras ou segue uma nomenclatura popular, conhecida popularmente, sem seguir regras. Então, temos aí 4 radicais e eu gostaria que vocês pudessem aí me responder no caderno de forma organizada, de caneta, para facilitar a visualização da resposta. E até mais, viu, gente? Tá bom por hoje, né? E até a próxima aula, se Deus quiser.